queimação no estômago. Será que é gastrite? Se for, qual é o tipo da sua? Emocional? Alérgica? Você acorda de noite com dor? Olha, esse é um sintoma importante para fechar o diagnóstico. E quem tem H. pylori? Pode ser sinal de câncer? Tem gente que já tomou antibiótico e não resolveu. Existe algum tratamento natural? Alimentos verdes escuros, principalmente couve, brócolis, espinafre, eles ajudam a desinflamar o estômago. E mais, leite ajuda a melhorar a queimação no estômago? Isso é mito ou é verdade? Quem vai responder é o gastroenterologista Dr. Ricardo Barbucci, também a alergista e imunologista Dr. Ariana Yang. Você tem mais perguntas? Manda para cá suas dúvidas, escreve, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Já chegou a primeira pergunta, vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta da Cláudia. Gastrite provoca refluxo? Dr. Barbucci, provoca refluxo, gastrite? São coisas diferentes, né? O refluxo é uma doença em que o conteúdo do estômago, normalmente ácido, volta para o esôfago e para órgãos próximos ao esôfago e causa uma série de sintomas. Gastrite, assim, falando grosseiramente, é uma sensação de mal-estar ou dor na região do epigástrico. Pode até coexistir, não é muito difícil não ter as duas coisas ao mesmo tempo, mas não que uma leve à outra. Agora, refluxo dá uma sensação de queimação, né? Classicamente, dá uma sensação de queimação atrás do peito, né? E dá uma sensação também de regurgitação, que é aquela sensação que a gente tem de que retorna a líquido ou alimento para a garganta da gente. Esses são os sintomas que a gente chama de típicos, mas tem vários que a gente chama de atípicos também. Vamos ver outras coisas que podem dar queimação aqui. Estresse. Por quê, hein, que o estresse pode dar essa queimação? Depois a gente vai entender melhor isso. Alergia também, né, doutora Ariana? Sim, alergia, gastrite alérgica é uma situação que não é muito comum, mas que pode confundir bastante e atrasar bastante o diagnóstico às vezes. Depois também vamos explicar como é que você identifica uma gastrite alérgica. E virose, doutor Barbucci? A virose, durante o quadro agudo da virose, pode dar uma sensação mais assim, de desconforto, náusea, vômito, eventualmente intestinal também. Mas assim, quando quadros virais mais graves podem desencadear doenças crônicas do estômago, né? Não é incomum um paciente, principalmente a mulher, depois de um quadro de uma virose mais grave, desenvolver gastrite nervosa por muito tempo secundário a isso. E agora a gente vai falar disso aqui, ó, uma bactéria chamada H. pylori, porque da última vez que a gente falou sobre ela aqui no programa, esse tema bombou. Chegaram muitas dúvidas, então vamos ver. Tenho H. pylori, mas não sinto nada. Devo tratar? Sim, você deve tratar. Não necessariamente todo mundo que tem gastrite e que tem úlcera, ele tem que ter o sintoma de dor. Então você pode ir inflamando o seu estômago dia após dia, mesmo que você não perceba. Essa inflamação crônica ao longo dos anos aumenta a probabilidade de você desenvolver câncer de estômago. H. pylori positivo é sinal de câncer? H. pylori positivo não é sinal de câncer. O que a gente sabe é que esses pacientes que são infectados cronicamente têm uma chance maior de desenvolver essa doença. Já tomei 2 antibióticos diferentes, mas não sarei do H. pylori. O que faço agora? Você deve voltar no seu médico porque ele precisa ver os antibióticos que você tomou para mudar a classe de antibióticos que tem que dar. Existe algum tratamento natural para H. pylori? Ouvi dizer que brócolis resolve. O que se sabe é alimentos verdes escuros, principalmente couve, brócolis, espinafre, eles ajudam a desinflamar o estômago e com isso ajudar o organismo a tentar combater a bactéria. Mas não existe estudos comprovando que o uso desses alimentos eliminam a bactéria. Já estou tomando remédio para matar o H. pylori. Tem algo que eu não possa comer? Durante o tratamento, deve-se evitar o uso de álcool e de alimentos que ataquem diretamente o estômago, como condimentos, frituras, excesso de embutidos. Esses devem ser evitados. Fiz endoscopia e deu negativo para H. pylori, mas minha queimação não passa. E agora? Você pode ter gastrite, úlcera,
esofagite, você pode ter outras doenças que nem todo mundo que tem queimação tem a bactéria. Tenho diagnóstico de gastrite crônica e exame positivo para H. pylori, mas estou grávida. Posso tratar? Você não deve tratar agora, porque o uso de antibióticos durante a gestação para o tratamento dessa bactéria, ele não é necessariamente seguro. O Dr. Barbucci, muita gente tem H. pylori, né? No mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Na verdade, metade do planeta tem H. pylori no estômago. Metade? Aqui no Brasil, a gente tem uma prevalência da infecção pela H. pylori que gira entre 60% a 70%. Algumas regiões, alguns subúrbios com condições de saneamento básico muito ruim, pode chegar até 90% mesmo no Brasil. Uau, mas não é todo mundo que tem sintoma, né? Grande maioria não tem sintoma. Se você pegar todo mundo infectado pelo Helicobacter pylori, mais de 90% não vai ter nada importante. Eventualmente pode ter até uma gastrite associada ao H. pylori, mas não tem nenhuma lesão do estômago. E quem não tem sintoma não precisa tratar? Não necessariamente, né? O H. pylori, a simples presença do H. pylori provoca inflamação do estômago. E isso pode aumentar teu risco de úlcera de estômago, de úlcera de estômago, de úlcera do duodeno e eventualmente até de câncer de estômago. Então, se você tem algum sintoma, tem dor de estômago, para eu saber se essa dor é secundária ou não H. pylori, eu tenho que tratar o H. pylori. E aí eu vejo o que acontece. Se você melhorar, muito bem. Se não melhorar, a gente vai tratar como gastrite nervosa. E aí? Agora, se você tiver história familiar de câncer ou se você tiver alguma lesão no estômago, que a gente faz a endoscopia e vê se você tem um risco maior de câncer, porque você já tem uma gastrite muito avançada, por exemplo, que a gente chama de atrófica, tem que tratar o H. pylori também. Tem uma pergunta que chegou do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. A Bianca: sofro muito com gastrite e refluxo, tenho muitas aftas. Elas podem ter relação com a gastrite, doutora Ariana? Essas aftas da Bianca? Então, aftas podem ser, pessoas que têm afta pode ser por trauma, não necessariamente tem relação com gastrite ou com refluxo, mas o refluxo pode ser um fator que piora essa condição. Uma boca mais ácida, volta para cá, também gera mais afta. Agora, o que acontece é que muitas vezes o nosso estômago, ele funciona como uma espécie de saco de pancada. Ele vai sentindo as agruras da vida, né? Parece aquela expressão, nossa, tomei um soco no estômago com essa notícia, por exemplo. Isso é muito comum. Por que a gente fala isso? Então, cada um tem um órgão que é o nosso saco de pancadas, né? E o estômago é um órgão que sofre muita influência do estresse. É um órgão que recebe muita inervação, esses sinais do sistema imune do sistema nervoso podem afetar bastante o estômago e em muitas pessoas é um órgão de choque que sofre bastante nessas situações. Por isso pode haver uma gastrite emocional? Pode sim, essa gastrite nervosa que o Dr. Barbucci comentou. Vamos entender então um pouquinho aqui na nossa ilustração, Dr. Barbucci, quais são os tipos de gastrite que podem acometer as pessoas. Primeiro vamos falar dessa gastrite nervosa, como é? Como é que a gente sabe? Primeiro que a gente tem que dizer que não necessariamente o indivíduo com gastrite nervosa, ele tem inflamação do estômago. Normalmente esses pacientes que têm esse tipo de sintoma, eles vão ter um estômago normal quando a gente faz, por exemplo, uma endoscopia. Esse estômago mais sensível, ele é muito influenciado também pelo nosso bem-estar, vamos dizer assim, psicoemocional. E uma das coisas que a gente pode ter é dor do estômago, que pode ser tipo queimação ou não, mas quando a gente tem uma dor do estômago, a endoscopia é normal, os exames todos são normais, a gente fala que a gente tem uma dispepsia tipo úlcera, né? Parece que eu tenho úlcera, mas na verdade a endoscopia é normal, não tem úlcera nenhuma. Tem uma dúvida sobre queimação, vamos ver quem está mandando pergunta pra gente. A Giane, queimação no estômago é sempre sinal de gastrite? Não necessariamente. Queimação no estômago é um sintoma que pode ser causado por várias coisas. A própria gastrite nervosa, úlceras, eventualmente até tumores. E é importante, a gente já mencionou isso até em programas passados, dores de estômago podem ser sinal até de problemas, por exemplo, até cardíacos. Pancreáticos, vesícula biliar, mesmo intestinais, podem fazer com que a gente tenha dor na região do estômago, não necessariamente associado especificamente à gastrite. Agora, e aquela sensação de que quando a gente come um boi, assim, parece que a gente está com um boi na barriga? O que é isso? Então, nessa situação, a gente tem a mesma gastrite nervosa, agora com uma apresentação que a gente chama de dismotilidade, né? Ou síndrome do desconforto pós-prandial, se a gente quiser ser mais acadêmico. São sintomas como sensação de empachamento, que a gente come um pouquinho, parece comer um montão de coisa, um pouquinho de náusea, eventualmente vomitar depois que come. Então, parece que a digestão é mais lenta. Então, isso a gente chama de dismotilidade.
E você pode ter uma junção das duas, assim, uma combinação? Pode, é bastante comum até o indivíduo ele intercalar sintomas tipo úlcera e tipo desmotilidade. Vai alternando de um dia para o outro, a gente chama isso de dispepsia funcional, gastrite nervosa do tipo misto. Tem a queimação e tem essa sensação. Esse boizinho, né, doutora Eliana, ele tá muito bonzinho aí, ele tá muito... Normalmente ele é mais bravo. Ele é mais bravo, ele é maior, né? Ele tá muito bonitinho esse boizinho, mas a sensação é essa, né? Você come uma laranja, por exemplo, e fica... Ui! Não entrou no estômago. Pera, calma. Muita calma nessa hora. Obrigada, Fabinho. E aí você come uma laranja, por exemplo, fica com aquela sensação de estômago absolutamente estufado, né? Como se tivesse comido um boi mesmo. Exatamente. Voltando um pouquinho para a história do estresse, a gente vai explicar agora o que acontece quando você tem... pode vir para cá, sim. Como é que funciona esse mecanismo que retroalimenta, né? Quer dizer, a gente sente estresse, sente queimação. Vem a queimação, aumenta o nosso estresse. O nosso cérebro, ele tem várias ramificações, várias terminações nervosas que têm sensores, que são capazes de captar e perceber tudo o que está acontecendo no nosso trato gastrointestinal e especialmente no nosso estômago também. E o que a gente come, como a gente dorme, se a gente faz atividade física, tudo o que acontece... O nosso cérebro tem esses sensores, então é uma via de mão dupla. O cérebro percebe o que está acontecendo aqui e o estômago também manda sinais para o nosso cérebro. E quando uma pessoa passa por um estresse crônico e esse estresse não é modulado, essa comunicação fica prejudicada. E essa comunicação entre cérebro e estômago pode gerar uma série de problemas e gerar sintomas na pessoa que convive com um nível de estresse muito alto e não lida bem com o estresse. Porque estresse todo mundo vive, todo mundo passa. A questão é como a gente trabalhar esse estresse para ele não dar esse nó, esse bug aqui. Bugou o sistema. Bugou o sistema. Qualquer sinalzinho aí, doutor Barbucci, a gente começa a interpretar como algo agressivo. É mais ou menos isso? Basicamente o que acontece é que às vezes você tem determinados estímulos para o estômago que não seriam suficientes para causar dor, porque o nosso cérebro interpretaria aquilo como não é uma ameaça para o nosso estômago, mas se você estiver estressado, esses estímulos que normalmente não causariam sintomas, passam a causar. Então, doenças como a dispepsia funcional, gastrite nervosa, síndrome de intestino irritável, tendem a piorar bastante em períodos de estresse emocional. Tem mais uma dúvida, falando sobre a hora da dor. Olha só, Giovana, há 2 dias comecei a ter uma dor na boca uma dor na boca do estômago. Ela vai e volta, dói muito e de madrugada. E é parecida com a dor de fome. Pode ser gastrite? Essa dor que vem de madrugada e às vezes acorda a pessoa de madrugada, no meio da noite, é um sinal importante? Existem alguns sinais e sintomas que a gente chama de sinais e sintomas de alarme. O que quer dizer isso? São sinais ou sintomas que podem indicar alguma doença mais séria. Então, são indicativos de que o paciente tem que ser investigado mais precocemente. Um deles é acordar à noite pela dor. Você está bem, de repente você acorda à noite pela dor, isso é um sinal de alarme. Do mesmo jeito que se você tiver dor de estômago e estiver emagrecendo, se você tiver uma anemia que não sabe de onde vem, tem dor de estômago, se você tiver vomitado sangue ou tiver sangue com as fezes, se você tiver dor de estômago e mais do que 40 anos de idade, você precisa ser investigado de maneira mais detalhada, presença de amarelo no olho, que a gente chama de icterícia, vai no médico, o médico examina você, nota alguma massa, alguma alteração. Tudo isso são sintomas e sinais de alarme. Então, quando tem isso, tem que ir no médico e esse paciente tem que ser investigado precocemente. Tem mais uma dúvida. Vamos ver agora quem é que está falando com a gente. A Keila. Gastrite por estresse pode causar dores no peito? Já ouviu falar disso, doutora Eliana? Sim. Então, o estresse, a liberação libera várias substâncias que podem causar sintomas de dor. E a localização dessa dor, ela pode ser variável. Não necessariamente essa gastrite por estresse é uma gastrite de fato. Então, aquilo que o doutor Barbucci falou, né? Problemas cardíacos podem dar dor no estômago e o problema não é no estômago. Então, é preciso ter uma avaliação médica para saber se é uma gastrite mesmo ou se é outra causa, né? Mas a gastrite, um dos sintomas que ela pode causar é aquela pirose, aquele retorno de líquido para o esôfago que fica atrás do peito e dá uma sensação de dor, de desconforto na pessoa. Mais uma dúvida, o nosso auditório virtual bombando, sempre bomba quando a gente fala desse tema aqui, a Rosânia, leite e café pioram a dor no estômago? Rosânia, vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque tem muita gente que acha que leite pode melhorar, né? A gastrite. Será que isso é mito ou será que isso é verdade? A gente volta já já.
volta ao Bem-Estar, vamos falar de um ingrediente agora que é fundamental, especialmente na hora de fazer aqueles refogadinhos. Mas ele divide opiniões na cozinha, né? Tipo, ame ou odeio. Alho. Ana Carolina Ferreira mostra pra gente. À primeira vista, parece um mato qualquer, mas quando se arranca da terra, não tem como confundir. Alho, o queridinho do Brasil. Tem que palpar ele assim para ver se ele não tá murcho ou podre. Ele tá firme, durinho, aí o alho tá bom. O alho eu gosto muito, o alho dá um sabor bem gostoso na comida e tal, e faz muito bem para a saúde também, né? É fácil de encontrar o ano todo, em qualquer lugar. Mas tem muitas formas de consumir. Olha só as pastas de sal com alho. Esse aqui é o sal com alho e cheiro verde. Esse daqui é o sal com alho comum. Esse aqui é com açafrão e noz moscada e alecrim. Esse aqui é com coloral. E você pensa que as variedades acabaram? Olha só aqui nessa banca. Alho em pó, em flocos, desidratado e até alho frito. É como a gente diz aqui em Minas Gerais. Um tempero versátil demais da conta. No feijão tropeiro, alho não pode faltar. Tem até conserva para salada. Mas na churrascaria, as estrelas são a picanha ao alho e o pão de alho. E na receita mais famosa do norte de Minas, o arroz com pequi, ele também é protagonista. O alho, ele é considerado um dos principais para a gastronomia brasileira. Ele tem um papel especial de agregar o seu sabor ao alimento. Se você capricha no alho, vai precisar de menos sal e a comida fica mais saudável. Onde está a maior parte dos nutrientes do alho, doutora Ariana? Que forma a gente precisa usar ele para a gente ter esses benefícios? Ele tem que estar fresquinho. Essa forma armazenada, e seca, frito, é gostoso para o sabor, mas para manter as propriedades nutritivas, ele tem que estar fresquinho. Tipo cru? Não, fresquinho é refogar pouco, Tá. não fritar tanto e não exagerar no sal também é importante. Agora, tem gente que o alho não cai bem. Então, o alho, quase tudo de alimento pode ser amigo e inimigo, dependendo da situação. Pessoas que têm um quadro de desregulação da flora, que a gente chama de disbiose, ou algumas doenças como síndrome do intestino irritável, no alho tem algumas substâncias que nós chamamos de pré-bióticos que alimentam bactérias, que são tipo de açúcares, que precisam de ser digeridos. Dependendo da flora que está lá, das bactérias que estão no intestino, esses produtos, esses açúcares, vão ser fermentados e vão produzir gases, desconforto e para algumas pessoas vai ser bem desagradável. Por outro lado, esses açúcares podem alimentar bactérias muito boas e contribuir por um equilíbrio para a saúde intestinal. Tem que testar e ver se para você faz bem ou não. Exatamente. E o leite, hein? Lembra da pergunta que a gente tinha do leite e do café? Vamos ver de novo a pergunta da Rosânia. Leite e café pioram a dor no estômago? Doutor Barbucci, tem muita gente que acha que o leite ajuda, que dá aquela forrada no estômago e que melhora a gastrite. Até, por exemplo, quem não teve uma avó que falou, toma um leitinho que melhora. Qual é a verdade sobre isso? É bastante complexo o leite. O leite, primeiro, é um baita de um alimento. Tem tudo no leite, né? Tem gordura, tem proteína, tem carboidrato. Você pega um bezerrinho pequenininho, transforma numa vaca enorme tomando leite. A gente mesmo cresce só tomando leite. Né? Então, a primeira coisa a gente tem em mente que o leite não é tudo esse mau elemento que todo mundo fala, né? E realmente, quando você toma leite e está com dor de estômago, inicialmente você tem um alívio dos sintomas, né? Dá uma neutralizada na acidez. Dá uma neutralizada na acidez, né? Especificamente as proteínas do leite elas tamponam o ácido do estômago e isso ajuda. A gente estava comentando antes do programa aqui que nos anos 60, quando a gente não tinha, por exemplo, tratamento para úlcera, o tratamento era com leite, iogurte e bicarbonato de monte. E ficava dias e dias só comendo isso, né? Dias e dias só comendo isso e a úlcera até fechava, né? O problema é que o leite ele é muito rico em proteína, né? E a proteína é um potente estimulador da secreção ácido péptica, né? Do ácido do estômago. Isso. Então, às vezes, você pode tomar o leite, ele tampona o ácido, mas depois que ele deixa o estômago, o indivíduo pode ter o que a gente chama de rebote ácido, os sintomas podem piorar. Mas isso não ocorre com todo mundo. A gordura do leite também pode retardar o esvaziamento do estômago. Então, o indivíduo que tem a tal da gastrite tipo dismotilidade, quando toma um leite com gordura, ele pode piorar dos sintomas de empachamento, tá?
Mas, assim, isso é muito individual. A mesma coisa vale para o café. Então, queria perguntar do café, até porque tem mais uma pergunta da internet que também tem a ver com esses elementos que a gente acha que fazem muito mal para gastrite. O Carlão, quem tem gastrite não pode tomar refrigerante? Em que situação está o café e o refrigerante? Eles se enquadram nessa história aqui de uma bomba relógio que vai explodir dando gastrite ou não? Para alguns, sim. Né? Tem gente que toma café e não sente nada. Então, a gente fala assim, a base da dieta para gastrite é coma o que se sente bem comendo e pare de comer o que lhe faz mal. Tem que se observar, né? Tem que se conhecer. Se você comer chuchu refogado sem sal, sem alho, sem nada e achar que isso te dá dor de estômago, você para de comer. Se você tomar café e achar que você não sente nada e tomar café com parcimônia, tome café. Agora, é óbvio que coisas como cigarro... Anti-inflamatório é um consenso. Anti-inflamatório realmente, cigarro... Vamos tirar o café daqui então, porque o café vai dar sensibilidade de qualquer um. Isso. Mas, de cada pessoa. Mas o álcool, o cigarro e o anti-inflamatório estariam mesmo aí para todo mundo? Assim, com certeza o anti-inflamatório e o cigarro são venenos para o estômago e para o intestino. E para todo o corpo, o cigarro, por exemplo. Né? A gente nunca vai recomendar ninguém fumar. Isso é absurdo. O álcool, se consumido em quantidades moderadas, né, em situações específicas, né? Agora, se você tem dor de estômago e começa a tomar cerveja que nem um doido, tomar cachaça que não vai piorar, é óbvio. A pessoa precisa ter um pouco de bom senso. Equilíbrio, também. Né? Equilíbrio. In medium virtus, não é isso? Exatamente. Agora, tem gente que está cada vez mais equilibrada. Não só mais equilibrada, mas mais resistente. Vem aí, Bem Verão. Eles estão arrasando. Eu faço e não paro. Consigo conversar sem ficar ofegante. Hoje eu consigo fazer corridas até de percurso de 10 quilômetros. Hora do G1 em 1 minuto. Olá, pessoal. Nos Estados Unidos, mais um pacote suspeito está sendo investigado pela polícia. Dessa vez, o objeto estava endereçado ao ator Robert De Niro. Foi encontrado na produtora dele em Nova York. Esse é o 8º pacote suspeito confirmado. Todos têm o mesmo remetente. Desde segunda, o serviço secreto interceptou supostos explosivos enviados para as casas do ex-presidente Barack Obama, da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, além de políticos do Partido Democrata e personalidades. Falando de eleições, aqui no Brasil, a TV Globo e o G1 transmitem hoje os debates para governador previstos em 13 estados e no Distrito Federal. Os 2 candidatos de cada disputa foram convidados e as transmissões começam logo após a novela Segundo o Sol. No G1 também tem o link para você assistir. E em Santos, litoral de São Paulo, uma mulher vai receber indenização porque ela ficou grávida depois de ter feito laqueadura, que é o procedimento para a mulher não ter mais filhos. Ela fez a cirurgia num hospital público em 2008, quando ela já tinha 3 filhos. E 3 anos depois, ela ficou grávida. A Prefeitura de Santos foi condenada a pagar um salário mínimo até que a criança faça 18 anos e falou que vai cumprir a decisão, Mari. E amanhã, você sabe, Cauê, esse é o tema do nosso programa. Vamos falar sobre as regras para fazer a laqueadura e também sobre os 5 passos para você colocar o DIU no Sistema Único de Saúde. Então, olha só, fica a dica. Fica a dica. Valeu, bom trabalho para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Gente, a gente está entrando na reta final do projeto Bem Verão. E olha, os participantes cada vez estão melhor, ganhando cada vez mais resistência. Anderson Frigo vai contar tudo pra gente agora. Eu cansava muito rápido, perdia o fôlego. Os passos para subir a escadaria de casa eram com pequenas pausas. Tinha vontade de parar, parecia que o coração ia explodir. Tudo isso porque eles não tinham resistência. Trabalho que é a base de todo o trabalho para começo de queima de calorias e tudo mais. Com muito treino e foco. Imaginar que antes do Bem Verão, eles mal sabiam entrar na piscina. Hoje nadam e ainda correm logo em seguida. Consigo conversar sem ficar ofegante, sem precisar dar aquela pausa na expressão. Hoje eu consigo fazer corridas até de percurso de 10 quilômetros. A caixa do CrossFit hoje é fichinha e o corpo mais leve tem mobilidade bem melhor. A corda é uma parceira de alegrias e conquistas.
E até no mais simples dos exercícios, eles mostram muito mais técnica. Aprenderam a fazer os movimentos do jeito certo para não se machucar. Hoje eu faço e não paro. E eles ainda têm 1 mês e meio pela frente, até o encerramento do Bem Verão 2018. A evolução dos treinos tá ótima. Cada vez eu estou me superando mais. Até o final do ano eu ainda vou estar conseguindo fazer barra. Gordinhos unidos, quilos perdidos! Sensacional. E perder peso é super importante, né? Para controlar os sintomas do refluxo, da gastrite. Não tenha dúvida. Existe uma relação direta de índice de massa corpórea, né? E incidência de refluxo. Que bom, tá vendo? Melhora tudo também quando a gente tem mais saúde, doutora Ariana. Agora, e a gastrite alérgica? Falamos que íamos explicar, chegou a hora. Pois é. Por que ela acontece? Eu não sabia que podia ter gastrite alérgica. Pode. Então, alergia, todas as alergias é resultado de um sistema imune atrapalhado, né? Essa célula eosinófilo é uma célula do sistema imune que serve para defender a gente. Ela trabalha principalmente para defender a gente de parasitas. Quando o sistema imune se atrapalha, e existem pessoas com predisposição para ter esse atrapalhamento aí, essa confusão do sistema imune, essa célula passa a responder a alguns alimentos e causa, quando ela infiltra, ela vai lá para o estômago em grande quantidade, ela causa uma inflamação que vai ser responsável por vários sintomas, como dor abdominal, náusea, vômitos, sintomas que podem parecer muito uma gastrite comum, mas que o exame adequado vai mostrar que existe uma grande quantidade dessa célula, que essa gastrite alérgica também é chamada de gastrite eosinofílica. Mas não tem nada a ver com aquela história de, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a camarão, come camarão e fica com a pele toda cheia de coceira. Nada a ver. Não tem nada a ver. A alergia a camarão pode até dar sintomas no estômago, na hora, sintomas imediatos, mas são sintomas que passam rapidamente. Essa gastrite alérgica é uma inflamação crônica. Essa célula vai lá para o estômago e fica lá causando uma inflamação que pode trazer até algumas complicações. Você pode não ter nada na pele. Pode. Nessa gastrite alérgica não tem nada na pele. Tá bom. E como é que é? Qual você falou do exame? É um exame muito específico? Não é endoscopia? A endoscopia com a biópsia. Então, quando faz a endoscopia, olha o aspecto do estômago, tira um pedacinho e aí quando leva esse pedacinho para um exame que chama anatomopatológico, ele vai contar essas células. E nessa gastrite alérgica vai ter uma quantidade muito grande dessas células eosinófilos. E aí o diagnóstico está feito. Tem mais pergunta do nosso auditório virtual, agora a pergunta da Daniela. Ouvi falar que o omeprazol não é o remédio mais indicado para gastrite, que pode até agravar. É verdade isso, doutor Barbucci? Muita gente toma, né? Assim, o omeprazol ele pode fazer bem sim para quem tem gastrite. Ele faz mais bem para quem tem a tal da gastrite tipo úlcera, quem tem queimação. Entendi. Né? Mas não é um remédio assim que resolve todos os problemas de quem tem gastrite, não. Uma parte pode não responder e aí a gente tem outras opções de tratamento. E também não dá para ficar tomando omeprazol para a vida toda sem orientação do médico, né? Até pode, sim, sob orientação de médico, sem dúvida. O omeprazol ele é muito frequentemente utilizado para tratar doenças crônicas, né? E, eventualmente, essas doenças crônicas necessitam de tratamento crônico. Aí você pode usar o omeprazol, mas como todo medicamento, tem a parte boa e a parte ruim. É muito importante que o médico saiba, principalmente, são os prós e os contras, para saber prescrever pelo tempo certo, a quantidade adequada e fazer um monitoramento desses pacientes que usam esse remédio cronicamente. Obrigada pela participação de vocês, foi um prazer recebê-los aqui mais uma vez no Bem-Estar. Obrigada pela participação de todo mundo que hoje mandou muita pergunta para cá. Um beijo, se cuida, vem aí o encontro com a Fátima Bernardes e a gente volta a se encontrar amanhã.